O cheiro de poeira e fim de linha impregnava o pequeno apartamento na periferia de Belo Horizonte. Helena, 45 anos de vida marcados no rosto, passava os dedos trêmulos sobre as últimas notas e moedas espalhadas na mesa da cozinha. R$ 350. Ela repetiu o número em um sussurro, e a quantia soou como uma sentença. O som do seu próprio hálito era o mais alto no silêncio do cômodo quase vazio. Um eco fantasmagórico nos espaços onde antes ficavam o sofá, a televisão, a geladeira. Cada objeto vendido havia sido uma pequena morte, um pedaço da vida que ela e o marido construíram e que agora se resumia àquelas notas amassadas e ao aviso de despejo colado na porta, com suas letras vermelhas e agressivas. Ela sentiu o coração martelar um ritmo surdo contra as costelas, uma batida de puro pavor. Lágrimas quentes e silenciosas escorriam por seu rosto, mas ela não tinha mais forças para soluçar. A fome roncava em seu estômago, uma dor física que se misturava à dor da alma, tornando tudo uma única e insuportável agonia. A realidade era um muro de concreto, frio, intransponível. 6 meses. Fazia apenas 6 meses que a risada de seu marido, Roberto, preenchia aquela casa. Agora, só restava a ausência, um buraco que o tempo não curava, apenas alargava. Helena fechou os olhos e quase pôde sentir o toque das mãos dele. Grossas e calejadas de uma vida inteira como pedreiro, o cheiro de cimento e suor honesto que ele trazia do trabalho. A imagem dele, sorrindo ao chegar em casa, era uma tortura doce. Ele prometera que aquele andaime era seguro, prometera acidente de trabalho. 2 palavras que soaram como um trovão e destruíram seu mundo. Sem seguro, sem direitos, sem nada. Apenas a solidão e as dívidas que ele não teve tempo de pagar. A garganta de Helena se fechou, a náusea da injustiça subindo pela sua traqueia. Ela apertou a aliança fria em seu dedo, o último vestígio de ouro que se recusara a vender. Era um elo com um passado feliz que agora parecia pertencer a outra pessoa, a uma mulher que ela não reconhecia mais no reflexo embaçado da janela. O luto era um luxo, ela sabia. O que a consumia agora era um desespero mais primitivo. No quarto ao lado, Lucas dormia. Seu filho de 10 anos, um anjo de cabelos castanhos, respirava suavemente, aninhado sob o único cobertor que lhes restara. Vê-lo ali, tão vulnerável e inconsciente da catástrofe que os engolia, era a única coisa que impedia Helena de desmoronar por completo. Uma pontada de amor e culpa, tão afiada quanto uma faca, atravessou seu peito. Ela era sua mãe, seu único porto seguro, e estava falhando. A fome dela era uma dor suportável, mas a ideia da fome dele era uma agonia que a rasgava por dentro. Ela se aproximou em silêncio, o assoalho de madeira rangendo sob seus pés descalços, e ajeitou o cobertor em volta dos ombros pequenos do menino. Um arrepio percorreu sua espinha ao pensar no frio da rua, na noite que se aproximava. Ela tinha que protegê-lo. Mas como? Com R$ 350 e 2 malas de roupas, como ela poderia lutar contra o mundo? Ela sentia o peso de cada um de seus 45 anos, o cansaço de uma vida de batalhas que parecia ter chegado a uma derrota final. O ar gelado da madrugada entrava por uma fresta na janela, fazendo Helena se encolher. O calor do corpo de Roberto, que antes a aquecia naquelas noites, era agora uma memória distante. Seu estômago doía, uma cãibra oca e persistente. A última refeição decente tinha sido há 2 dias. Desde então, era apenas café ralo e pão amanhecido, repartido para que a maior parte ficasse para Lucas. Ela sentia a fraqueza em seus membros, uma leve tontura que a forçava a se apoiar na parede. O som de uma sirene ao longe era um lembrete da cidade que pulsava lá fora, indiferente ao seu drama particular. Ela, Helena, costureira de mãos ágeis, que um dia sonhou em ter sua própria lojinha, agora estava reduzida a isso. Uma sombra, um número, uma estatística prestes a engrossar a fila dos desabrigados. A vergonha queimava seu rosto, mais quente que qualquer febre. Era uma humilhação silenciosa, invisível para o mundo, mas que gritava dentro de sua cabeça. Levaram tudo,
A dignidade era a última coisa que lhe restava, e ela a sentia escorrer por entre os dedos. O prazo havia chegado. O sol da manhã, fraco e pálido, iluminou as partículas de poeira que dançavam no ar, como se zombassem de sua inércia. Helena acordou Lucas com um carinho e um sorriso forçado, tentando esconder o pânico em seus olhos. Vestiram-se em silêncio, um ritual sombrio. Ela pegou as 2 malas de papelão amarradas com barbante. O peso delas parecia conter o de uma vida inteira. Com a mão tremendo, ela girou a chave na fechadura pela última vez. O clique metálico ecoou pelo apartamento vazio como um tiro. Ao descerem as escadas, cada passo era pesado, definitivo. A rua os recebeu com a indiferença fria de uma manhã de segunda-feira. Carros passavam, pessoas caminhavam apressadas, e ninguém notou a mulher de ombros caídos e o menino de olhos assustados parados na calçada. Helena segurou a mão pequena de Lucas com força, o único calor em meio àquele frio existencial. Olhou para um lado, depois para o outro. Para onde ir? A pergunta ecoava no vazio, sem resposta, perdida no barulho da cidade. Eles estavam sozinhos e completamente perdidos. Foi no 3º dia de desamparo, sentados em um banco de praça com o estômago roncando, um dueto de miséria, que o celular de Helena, com sua tela trincada como uma teia de aranha, vibrou. O som era abafado, quase um gemido, dentro de sua bolsa gasta. Ela o ignorou a princípio. Provavelmente era a imobiliária, uma ligação de cobrança final para esfregar sal na ferida aberta de seu fracasso. Mas o aparelho insistiu, uma vibração persistente e irritante. Com um suspiro cansado, ela o pescou da bolsa. Um número desconhecido, de um DDD que ela não reconhecia. Seu dedo pairou sobre o botão de recusa, mas algo, talvez o tédio do desespero, a fez atender. Alô? Sua voz saiu fraca, um fiapo de som contra o barulho do trânsito. A hesitação em sua garganta era o gosto metálico do medo, a certeza de que nenhuma boa notícia poderia vir daquele pequeno retângulo de plástico e vidro quebrado, o último resquício de sua vida conectada ao mundo. Uma pausa, o som de estática e então uma voz. A voz do outro lado da linha era seca, formal, como o farfalhar de papel velho. Senhora Helena, meu nome é Dr. Arantes. Falo de um escritório de advocacia em Serra Fria, interior de Minas. Helena sentiu um espasmo no peito, uma contração de pura confusão. Serra Fria? Ela nunca ouvira falar daquele lugar. O advogado continuou, suas palavras medidas e sem emoção, falando sobre seu falecido marido, Roberto. A menção ao nome dele foi como uma agulha em seu coração, reabrindo a dor que ela tentava a todo custo anestesiar. Então, o homem disse a palavra que mudou o ritmo de sua respiração. Herança. A palavra flutuou no ar, surreal. Helena pediu para ele repetir, certa de que a fome e o cansaço estavam lhe pregando uma peça. O advogado, com uma paciência fina, repetiu. Tratava-se do espólio de um tio-avô de Roberto, um homem chamado Benedito, de quem ela jamais soubera da existência. Uma faísca de esperança, minúscula e perigosa, acendeu-se no poço escuro de sua alma. Benedito, explicou o advogado, era um guarda florestal, um homem recluso que vivera e morrera isolado em sua propriedade. Como Roberto era seu único parente de sangue conhecido, ainda que distante e já falecido, a herança passava para sua viúva. Para ela, Helena quase deixou o celular cair. Seus dedos estavam dormentes, não havia dinheiro. O advogado fez questão de frisar, apenas a terra. Uma pequena cabana e alguns hectares de mata. Uma cabana. Um teto. As palavras ecoaram em sua mente, transformando-se de um conceito legal abstrato em uma imagem concreta. Um refúgio, um lugar para proteger Lucas do frio da rua. Lágrimas, desta vez não de dor, mas de um alívio estonteante e incrédulo, começaram a escorrer por seu rosto. Ela apertou a mão de Lucas, que a olhava sem entender. Conseguimos, meu filho, ela sussurrou, a voz embargada. Conseguimos uma casa. A esperança, antes uma faísca, agora era uma chama trêmula, mas quente. Um turbilhão de energia, alimentado pelo mais puro desespero e por esta nova e frágil esperança,
tomou conta de Helena. Ela não pensou duas vezes. Não havia o que pensar. Era aquilo ou a rua. Ela questionou o advogado sobre a localização exata, anotando as coordenadas precárias em um guardanapo de papel. Serra Fria. O nome soava como uma promessa de ar puro e recomeço. Ela olhou para as notas amassadas em sua mão. Os R$ 350. Era o preço de uma passagem só de ida para o desconhecido. Uma aposta final, com tudo o que lhe restava no mundo. O medo estava lá, um nó frio no fundo de seu estômago. Mas a imagem de Lucas dormindo ao relento era um terror muito maior. Ela sentiu uma força que não sabia possuir. A força de uma leoa acuada protegendo sua cria. Ela se levantou do banco da praça, puxando Lucas pela mão. A decisão estava tomada. Eles iriam para a Serra Fria. Eles iriam para o seu novo lar, custasse o que custasse. O processo foi rápido e brutal. Encontrar um frete que a levasse para um ponto perdido no mapa do interior de Minas com tão pouco dinheiro foi um desafio. Por fim, ela encontrou um homem com uma caminhonete velha, caindo aos pedaços, que concordou em levá-los pelo valor exato que ela possuía. Entregar aquelas notas, as últimas, foi como arrancar um pedaço de si mesma. As notas foram para a mão calejada do motorista, um homem de poucas palavras e rosto sulcado pelo sol, e desapareceram dentro de seu bolso. Estava feito. O ponto de não retorno fora cruzado. Helena acomodou Lucas e as duas malas de papelão na carroceria aberta, sentindo o cheiro forte de diesel e ferrugem. O motor da caminhonete protestou, engasgou e finalmente pegou, com um barulho de explosão que fez Lucas se encolher. A cidade, com seus prédios cinzentos e sua indiferença fria, começou a se mover, a ficar para trás. Era o início de uma fuga para a frente. As primeiras horas da viagem foram uma mistura de euforia e ansiedade. Deixar para trás as ruas que haviam se tornado sinônimo de humilhação e medo foi um alívio indescritível. Helena sentia o vento no rosto, um vento que parecia limpar sua alma. Lucas, ao seu lado, apontava para as vacas nos pastos, seus olhos brilhando com uma curiosidade infantil que Helena não via há meses. Ela o abraçou, permitindo-se, pela primeira vez em muito tempo, sonhar. Imaginou uma pequena horta nos fundos da cabana. Tomates, couve, talvez algumas galinhas. Imaginou o som de sua velha máquina de costura, que infelizmente tivera que vender, mas que um dia compraria de novo. Ela trabalharia, faria concertos para os vizinhos. Seriam pobres, sim, mas seriam donos de seu próprio chão. A cada quilômetro que a caminhonete vencia, rangendo e balançando, a esperança se solidificava, tornando-se quase palpável. Ela sentiu o coração mais leve. Quando o asfalto acabou, o sonho começou a se desfazer nas bordas. A caminhonete entrou em uma estrada de terra vermelha, esburacada, que serpenteava por uma paisagem cada vez mais selvagem. O balanço suave deu lugar a solavancos violentos que chacoalhavam seus ossos e faziam seus dentes rangerem. O som das pedras batendo contra o assoalho do veículo era como uma saraivada de tiros. A poeira subia em nuvens densas, cobrindo-os com uma fina camada avermelhada, entrando em seus pulmões, arranhando suas gargantas. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo, mas as cores, em vez de trazerem paz, criavam sombras longas e ameaçadoras que se esticavam a partir da floresta densa que agora os cercava por todos os lados. Um arrepio percorreu a espinha de Helena. O isolamento era absoluto. O silêncio, quebrado apenas pelo motor cansado da caminhonete, era profundo, pesado. É logo ali na frente. A voz rouca do motorista quebrou o silêncio, fazendo-a sobressaltar-se. Ele apontou com o queixo para uma entrada quase invisível na mata. Um caminho coberto de mato e galhos. A caminhonete diminuiu a velocidade, as rodas patinando na terra fofa, e parou em uma pequena clareira. Chegamos, ele disse, sem sequer desligar o motor. A urgência em sua voz era clara. Ele queria sair dali o mais rápido possível. Ele saltou da cabine, tirou as duas malas de papelão da carroceria e as jogou na grama úmida sem nenhuma cerimônia. Helena e Lucas desceram, as pernas trêmulas pela viagem. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa,
Um agradecimento. Uma pergunta. O homem já estava de volta ao volante. As luzes dos faróis cortaram a escuridão crescente. O veículo fez a manobra e partiu. O som do motor diminuindo rapidamente até ser engolido pela noite. E então, o silêncio. Um silêncio total, profundo e assustador. Eles estavam sozinhos. À medida que seus olhos se acostumavam com a penumbra, iluminada apenas por uma nesga de lua pálida, a forma que o motorista apontara começou a se definir. E o que Helena viu fez todo o ar sair de seus pulmões em um silvo de choque. Não era uma cabana, era o esqueleto de uma. A estrutura de madeira estava torta, inclinada para a esquerda como um velho cansado prestes a tombar. Faltavam tábuas nas paredes, criando buracos negros que pareciam olhos vazios encarando-os. O telhado, a promessa de um abrigo, estava visivelmente afundado no centro, uma bacia para a chuva e o tempo. A esperança que a sustentara por toda a longa e miserável jornada se desintegrou instantaneamente, transformada em pó. Uma onda de náusea subiu por sua garganta, quente e amarga. Ela sentiu o chão sumir sob seus pés. Aquilo não era uma salvação. Era uma armadilha, uma piada cruel do destino. A decepção era uma dor física, um soco no estômago que a deixou sem ar. Então veio o cheiro. Antes mesmo de darem mais um passo, uma lufada de ar fétido os atingiu. Um ataque aos sentidos. Era um odor espesso, nauseante, de mofo e podridão. O cheiro de madeira encharcada e de terra molhada por tempo demais. Havia também um odor almiscarado e acre por baixo de tudo. O cheiro inconfundível de ratos e outros bichos que haviam feito daquele lugar seu covil. Lucas tossiu, um som pequeno e seco, e escondeu o rosto no casaco da mãe, buscando refúgio de um inimigo invisível. Helena sentiu suas pernas fraquejarem. O sonho da horta, da máquina de costura, do recomeço, tudo se dissolveu naquele ar pútrido. O que restou foi o terror puro. Eles não tinham sido salvos. Tinham sido exilados para morrer naquele fim de mundo. O desespero, que ela pensou ter deixado para trás na cidade, voltou com uma força avassaladora, envolvendo-a como um sudário úmido e gelado. Ela queria gritar, mas o som ficou preso em sua garganta. A porta não estava fechada e apenas encostada. Ela se arrastava por sobre um único pino de ferrugem. Com a mão trêmula, Helena a empurrou. Um gemido longo e agudo, como o de um animal ferido. Cortou o silêncio enquanto a porta se abria para uma escuridão ainda mais densa. Helena vasculhou a bolsa em busca de um isqueiro velho que guardava por hábito. Seus dedos tremiam tanto que ela demorou a conseguir acendê-lo. A pequena chama amarelada saltou, fraca, mas suficiente para revelar o horror. O som que dominava o ambiente era o de gotas. Ploc, ploc, ploc. Um ritmo constante, enlouquecedor, de água que pingava do teto esburacado e se acumulava em poças escuras no chão de terra batida. E havia outros sons. O ruído rápido e arrastado de patas pequenas correndo dentro das paredes e sob o assoalho. O som da vida, sim, mas não da vida humana. Eram os sons de um lugar que fora entregue à decomposição, a natureza que o reclamava de volta. A luz vacilante do isqueiro dançava, revelando cenas de abandono absoluto. As paredes de madeira estavam manchadas, cobertas por grandes placas de mofo negro e esverdeado, que pareciam se contorcer na luz trêmula. Em vários pontos, a madeira se desfazia em pó ao menor toque. Um banquete para os cupins. A única mobília era uma mesa bamba e uma cadeira de 3 pernas, ambas cobertas por uma camada grossa de poeira, sujeira e teias de aranha, que brilhavam como fios de prata fantasmagóricos. Num canto, um amontoado de folhas secas e galhos formava um ninho úmido, evidência de um dos muitos buracos nas paredes, por onde o vento e a chuva entravam sem pedir licença. Helena sentiu o choro subir, um nó apertado e doloroso na garganta. Isso não era um lar, era a materialização de seu pior pesadelo, um túmulo frio e úmido. Seu estômago doeu de fome, uma cãibra aguda que a fez se curvar. Levaram tudo, e o que lhe deram em troca foi isso. Nada. A ficha caiu com o peso de uma lápide.
Eles estavam presos. O dinheiro acabara. O último contato com a civilização, o motorista carrancudo, desaparecera no horizonte. Ela olhou para o celular, sem sinal. Obviamente, estavam a quilômetros da cidade mais próxima, uma distância intransponível na escuridão, com uma criança assustada e faminta. O silêncio da floresta, que antes parecera uma promessa de paz, agora era uma presença opressora e ameaçadora. Cada estalo de um galho, cada pio distante de uma coruja soava como um aviso, um perigo iminente. Helena sentiu um suor frio brotar em sua testa e escorrer por suas têmporas. O pânico começou a se instalar, uma sensação de claustrofobia a céu aberto. Eles estavam numa ilha de desespero, cercados por um oceano de escuridão e árvores indiferentes. A solidão era tão palpável que ela podia senti-la como um peso sobre seus ombros, empurrando-a para o chão. Foi então que Lucas começou a chorar. Não um choro alto, de birra, mas um soluço baixo e contido, o som da mais pura e infantil desesperança. "Mãe, eu tô com frio", ele sussurrou, a voz trêmula. "E com fome." As palavras dele foram como cacos de vidro no coração de Helena, estilhaçando o último resquício de controle que ela lutava para manter. Ela o puxou para um abraço apertado, seu próprio corpo tremendo de forma incontrolável. Tentou dizer que tudo ficaria bem, mas a mentira não conseguiu passar por seus lábios. As palavras simplesmente não existiam. Tudo o que ela podia fazer era abraçá-lo, tentando em vão protegê-lo com o calor de seu próprio corpo aterrorizado. Ela havia apostado tudo, a última centelha de esperança, a última moeda, e o resultado era essa catástrofe. Eles não estavam mais no fundo do poço. Tinham caído em um abismo ainda mais profundo, um lugar onde a luz não chegava. Encolhida num canto daquele casebre imundo, com o chão frio e úmido se infiltrando em suas roupas, Helena abraçava Lucas, que tremia em seus braços. A chama do isqueiro já se apagara, mergulhando-os novamente na escuridão total. Ela ouvia o gotejar incessante da água, o farfalhar das criaturas nas paredes, a sua própria respiração, curta e irregular. O dinheiro se fora, o apartamento se fora, a cidade se fora. Não havia volta. Tudo o que restava era aquele cheiro de mofo, aquele frio que penetrava os ossos e a certeza de que havia cometido o pior erro de sua vida. O sentimento não era mais apenas desespero, era a aniquilação. Ela olhou para a escuridão, que era tão densa dentro quanto fora de si, e compreendeu. Tinha chegado ao fim da linha, e o fim da linha era um buraco frio, escuro e sem fim. Não havia mais nada para perder. Não havia mais nada. O silêncio que se seguiu foi o som da rendição total. Os dias que se seguiram foram um borrão de sobrevivência crua. Helena e Lucas estabeleceram uma rotina primitiva, movida pelo instinto. As manhãs eram dedicadas a vasculhar os arredores da cabana em busca de galhos secos, o combustível para a pequena fogueira que eles mantinham acesa em uma clareira, usada para ferver a água da chuva coletada em baldes e para afastar o frio cortante das noites. A fome era uma companheira constante, uma dor oca no estômago que eles tentavam enganar com chás de folhas desconhecidas e a esperança de encontrar alguma fruta silvestre. Helena sentia seu corpo mais fraco, os músculos doendo com o esforço incomum, mas a visão de Lucas, magro e pálido, a impedia de ceder. Ela precisava continuar. Cada nascer do sol era uma pequena vitória contra a morte, mas cada pôr do sol trazia de volta a escuridão e o medo opressor da floresta. O desespero havia se transformado em uma resignação sombria, uma aceitação de que cada hora conquistada era apenas um adiamento do inevitável. Na quinta noite, uma tempestade desabou sobre a mata com uma fúria apocalíptica. Não era a chuva constante e opressora dos dias anteriores. Era um dilúvio. O vento uivava através das frestas das paredes como uma alma penada, sacudindo a estrutura frágil da cabana até seus alicerces. Trovões ribombavam tão perto que o chão tremia sob seus pés, e os relâmpagos iluminavam a cena de desolação em flashes estroboscópicos e fantasmagóricos. As goteiras, antes um aborrecimento, tornaram-se torrentes.
O som de ploc-ploc foi substituído por um barulho contínuo de água caindo, como dezenas de torneiras abertas ao mesmo tempo. Helena sentiu o coração apertar de pânico. O telhado, já afundado, parecia prestes a ceder a qualquer momento. Ela e Lucas se encolheram no canto menos atingido, abraçados, o corpo dele tremendo incontrolavelmente contra o dela. A sensação de impotência era absoluta. Uma minúscula ilha de vida no meio de um oceano de caos e fúria da natureza. Era uma batalha perdida contra a água. Helena tentava mover o único balde de um lado para o outro, mas as goteiras se multiplicavam a cada minuto. O chão de terra batida já era um lamaçal escorregadio e frio. O desespero a levou a usar as 2 panelas velhas que encontrara, mas logo elas também transbordaram. Era uma dança fútil e exaustiva no meio da escuridão, iluminada apenas pelos clarões dos relâmpagos. Foi em um desses momentos de calmaria forçada, enquanto esperava um balde encher, que Lucas, deitado no chão seco de um canto, falou. Sua voz era um sussurro, quase inaudível contra o barulho da tempestade. Mãe, olha ali! Ele apontava para o teto. Helena, exausta e irritada, mal olhou. É só mais um buraco, filho. Não posso fazer nada agora. Mas ele insistiu. Sua voz mais firme. Não, mãe, aquela tábua é diferente. Sua insistência infantil, nascida do tédio e do medo, carregava uma estranheza que a fez parar e, pela primeira vez, olhar de verdade. Ela seguiu o dedo pequeno e trêmulo de Lucas. No meio do forro de madeira escura e encharcada, havia de fato algo diferente. Enquanto a maioria das tábuas estava curvada para baixo pelo peso da água, uma delas, um pouco mais para o lado, parecia perfeitamente reta. Estava ligeiramente desalinhada, como se não estivesse pregada da mesma forma que as outras. Um relâmpago clareou o cômodo por um segundo, e nesse instante Helena pôde ver. Não havia manchas de água escorrendo diretamente dela. Estava seca. Um arrepio estranho, que não era de frio, percorreu sua espinha. A curiosidade, uma emoção que ela pensou ter morrido dentro de si, começou a borbulhar. Por que aquela tábua era diferente? A pergunta era um pequeno gancho que se prendeu em sua mente cansada. Uma anomalia no meio da podridão uniforme. Ela se aproximou, o coração começando a bater um pouco mais rápido, uma mistura de medo do desconhecido e uma faísca irracional de algo mais, uma possibilidade. A única cadeira do casebre era um perigo, com apenas 3 pernas e rangendo sob o menor peso. Mas a curiosidade era mais forte que o bom senso. Helena a arrastou para debaixo da tábua suspeita, testando sua estabilidade com a mão. Não era confiável. Ela olhou ao redor, desesperada por uma ferramenta. Seus olhos caíram sobre um velho cabo de vassoura, deixado para trás pelo antigo morador. Era longo e fino. Com o coração martelando contra as costelas, ela subiu com cuidado na cadeira bamba, equilibrando-se com uma mão na parede úmida e fria. O cheiro de mofo era ainda mais forte ali em cima. Esticou o braço, a ponta do cabo de vassoura tocando a madeira escura. Ela esperava a mesma resistência esponjosa e podre das outras partes do teto. Com um último suspiro, ela empurrou. E o que aconteceu fez sua respiração ficar presa na garganta. A tábua não cedeu. Ela não quebrou. Ela deslizou para o lado com um som seco, um ruído de madeira raspando em madeira. Um retângulo de escuridão perfeita se abriu sobre sua cabeça. Um negrume mais denso que o da noite lá fora, uma ausência total de luz. E junto com a escuridão veio um cheiro. Não era o odor pútrido de umidade e decomposição que impregnava o resto da cabana. Era um cheiro seco, antigo. O cheiro de poeira acumulada por décadas, de ar parado e de segredos guardados. Helena desceu da cadeira, as pernas tremendo. Seu coração disparou. Aquilo não era um acidente da construção. Aquilo era intencional. Um esconderijo. A tempestade lá fora parecia distante agora. Um ruído de fundo para o turbilhão de pensamentos em sua cabeça. O que havia lá em cima? Por que alguém se daria ao trabalho de construir um compartimento secreto em uma cabana abandonada no meio do nada? O Lupe aberto aprendeu. A necessidade de saber era avassaladora, uma força que superava o medo e a exaustão. Ela precisava ver o que havia naquela escuridão.
O instinto de proteção gritou mais alto. Ela olhou para Lucas, que a observava com os olhos arregalados, um misto de medo e excitação. "Fique aí, meu filho. Não chegue perto", ela ordenou, da voz mais firme do que se sentia. A cadeira de 3 pernas não serviria para subir. Era suicídio. Seus olhos varreram o cômodo e pousaram na mesa, a única outra peça de mobília. Era pesada e igualmente bamba, mas mais larga. Com um esforço que fez seus músculos protestarem, ela a arrastou pelo chão de terra, o som áspero ecoando pelo casebre. Posicionou-a sob a abertura, o coração batendo um ritmo frenético em seus ouvidos. A adrenalina entorpecia o frio e a fome. Cada fibra do seu ser estava focada naquele retângulo negro no teto. Ela vasculhou a bolsa em busca do isqueiro, seus dedos desajeitados e trêmulos. A pequena chama amarelada saltou, uma luz ínfima e corajosa, contra a imensidão da escuridão que a aguardava. Ela subiu na mesa, o isqueiro na mão, a chama bruxuleando e ameaçando apagar. Com a outra mão, ela se impulsionou para dentro da abertura. O ar era espesso, quase sufocante, carregado de partículas de poeira que dançavam na luz da chama e faziam seus olhos arderem. Ela tossiu. O som abafado no espaço confinado. Era um vão apertado entre o forro e o telhado propriamente dito. Um teto falso. O chão era de tábuas largas e secas, cobertas por uma camada de poeira tão grossa que parecia um tapete cinza. Teias de aranha, antigas e pesadas de sujeira, pendiam como cortinas fantasmagóricas. O som da chuva no telhado de zinco, a poucos centímetros de sua cabeça, era ensurdecedor, um tamborilar metálico e constante. Ela sentiu uma onda de claustrofobia. O espaço era pequeno, apertado, quase um caixão. O pavor a mandava descer, mas a promessa do desconhecido a empurrava para frente. Estava no ventre do segredo daquela casa, engatinhando com cuidado, a chama do isqueiro lançando sombras longas e grotescas que se contorciam nas paredes. Ela avançou. A poeira subia, fazendo-a prender a respiração para não espirrar e apagar sua única fonte de luz. O espaço era maior do que parecia de baixo. Tinha talvez uns 4 metros de comprimento por 2 de largura, e lá no fundo, em um canto, onde o telhado descia quase até o chão, ela viu um vulto. Uma forma escura e retangular, coberta por algo que parecia um tecido grosso e encerado. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não era um animal, não era um ninho, era um objeto. Algo deliberadamente colocado ali e escondido. Ela se aproximou lentamente. O som de seus joelhos raspando na madeira empoeirada era o único ruído dentro daquele espaço, competindo com a sinfonia da tempestade lá fora. Seu pulso acelerou. Estava a poucos centímetros de descobrir o que o tio-avô de seu marido escondera com tanto cuidado. O tecido que cobria o objeto era um oleado, rígido e quebradiço pelo tempo. Quando ela o tocou, sentiu-o rachar sob seus dedos. Com cuidado, ela o puxou para o lado. O som do oleado se partindo foi agudo no silêncio tenso. E então, ela viu. Era uma caixa de metal. Não era grande, talvez do tamanho de uma caixa de sapatos, mas parecia sólida, pesada. Estava coberta de ferrugem em alguns pontos, mas a estrutura parecia intacta. Tinha 2 alças laterais e um fecho simples na frente, sem cadeado. O coração de Helena batia descontrolado. A náusea da ansiedade subiu à sua garganta. Ali, naquele sótão esquecido, debaixo de uma tempestade furiosa, ela havia encontrado algo que não deveria estar ali. Um segredo enterrado. Com as mãos trêmulas, ela tentou levantar a caixa. O peso a surpreendeu. Era muito mais pesada do que parecia. Ela grunhiu com o esforço, arrastando-a pela poeira em direção à abertura no forro. A caixa era a resposta. Mas para qual pergunta? Descer a caixa foi uma operação arriscada e desajeitada. Ela a empurrou até a beirada da abertura, o metal raspando ruidosamente na madeira. Por um momento terrível, ela pensou que a deixaria cair. Seus dedos escorregaram, mas ela conseguiu segurá-la no último segundo, baixando-a lentamente até que ela pousasse sobre a mesa com um baque surdo e pesado. O som metálico e sólido
ecoou pelo casebre, parecendo absurdamente alto. Ela desceu da mesa, seu corpo inteiro tremendo de adrenalina e antecipação. Lucas se aproximou, os olhos fixos na caixa, a respiração suspensa. O medo em seu rosto havia sido substituído por uma fascinação pura. "O que é, mãe?" ele sussurrou. Helena não respondeu. Ela apenas olhava para o objeto. A caixa de metal enferrujada parecia uma entidade de outro tempo. Um baú de tesouro saído de uma história de piratas, totalmente deslocado naquela realidade de miséria e podridão. As mãos de Helena tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o isqueiro. Ela o pousou na mesa, a chama dançando e lançando uma luz bruxuleante sobre o metal. O fecho era uma simples trava de pressão, mas estava emperrado pela ferrugem e pelo tempo. Ela tentou abri-lo com os dedos, mas ele não se moveu. A frustração era uma agonia. Depois de tudo aquilo, ser barrada por um pedaço de metal enferrujado. Ela olhou ao redor, desesperada, e viu um pedaço de madeira que se soltara da parede, pontiagudo e firme, usando-o como alavanca. Ela forçou a ponta na fresta do fecho. Fez força, o músculo de seu braço se contraindo. Um gemido metálico, e então um estalo alto e seco. O fecho cedeu. Por um instante, Helena ficou imóvel, apenas olhando para a caixa agora destravada. O silêncio no cômodo era pesado, denso de expectativa. A tempestade lá fora parecia ter diminuído, como se também estivesse esperando para ver o que havia dentro. Com um suspiro, que ela não sabia que estava segurando, Helena colocou os dedos sob a tampa pesada e a levantou. A tampa rangeu, relutante, e se abriu, e o que ela viu fez o ar escapar de seus pulmões. A luz fraca e vacilante do isqueiro caiu sobre a superfície de dezenas de pequenas barras retangulares, arrumadas em fileiras perfeitas. Elas não brilhavam como nos filmes. Tinham um lustre pesado, denso, de um amarelo profundo e fosco. A cor do poder, a cor do dinheiro. Ouro. Helena recuou um passo, a mão na boca. Era impossível. Sua mente se recusava a processar a imagem. Era ouro de verdade. Ali, na sua frente. Uma fortuna que ela não conseguia nem começar a calcular, repousando dentro de uma caixa de metal enferrujada, em uma cabana caindo aos pedaços, no meio do nada. A ironia era tão brutal, tão avassaladora, que ela quase riu. Um riso histérico e louco que ficou preso em sua garganta, transformando-se em um soluço sufocado. Lucas se aproximou e espiou por sobre a beirada da caixa. "É ouro, mãe?" ele perguntou, a voz cheia de um espanto infantil. Ele estendeu a mão para tocar uma das barras, mas Helena o segurou. "Não toque", ela disse, a voz ríspida, protetora. Ela mesma não ousava tocar. Parecia profano, perigoso. Seus olhos varreram o conteúdo da caixa de novo. Era real. Dezenas de pequenas barras, cada uma pesando talvez 1 quilo. Uma riqueza que poderia mudar tudo. Comprar uma casa, comida, roupas, dar a Lucas uma educação, uma vida que lhes fora roubada. Mas por baixo da camada superior de ouro, ela viu algo mais. A ponta de um livro encadernado em couro escuro e um maço de papéis amarelados, amarrados com um barbante desbotado. Instintivamente, ela soube. O ouro era o tesouro, mas aqueles papéis eram o segredo. Eles eram a razão de tudo aquilo estar ali. Com um cuidado quase cirúrgico, ela começou a remover as barras de ouro, uma por uma, empilhando-as sobre a mesa. O peso de cada barra em sua mão era real, sólido, inegável. O som que faziam ao serem colocadas na madeira era um baque surdo e pesado. O som de uma nova realidade se impondo. Eram pesadas, muito mais do que ela imaginava. O metal era frio ao toque, uma frieza que parecia carregar a história de seu longo confinamento na escuridão. O cheiro de metal e poeira se misturava ao cheiro de mofo da cabana, criando um perfume bizarro de miséria e riqueza. Conforme ela esvaziava a caixa, seu coração batia em um ritmo constante e forte. A fase do choque estava passando, dando lugar a uma clareza gelada. Aquilo não era um presente do destino. Aquilo era um fardo, um segredo perigoso que acabara de cair em seu colo. Ela sentia o peso daquela descoberta, muito maior do que o peso físico do ouro. Finalmente,
A caixa estava vazia de ouro. No fundo, repousavam os outros itens. Um diário de capa de couro, gasta e manchada pelo tempo. Um maço de documentos que pareciam oficiais, com selos e assinaturas desbotadas. E um pequeno pacote de cartas, o papel tão amarelo e frágil que parecia que poderia se desintegrar ao toque. Helena pegou o diário primeiro. A capa de couro era fria e lisa sob seus dedos. Ela o abriu com cuidado. Na primeira página, com uma caligrafia elegante, mas tremida, estava escrito um nome, Benedito, e uma data de 40 anos atrás. Era o diário do tio-avô, o guarda florestal recluso, o homem que lhe deixara aquela cabana como herança. Helena sentiu um arrepio. Aquele livro continha a voz dele, seus pensamentos, suas razões. A história por trás do ouro. Ela não estava mais apenas em sua casa. Estava prestes a entrar em sua vida, em seus segredos mais sombrios. Ela pegou o maço de documentos. Estavam amarrados com um barbante que se desfez em pó quando ela o tocou. Eram mapas de demarcação de terras, títulos de propriedade, papéis timbrados com emblemas do governo que ela não reconhecia. A tinta estava desbotada, difícil de ler à luz do isqueiro. Mas as palavras eram claras o suficiente. Propriedade, demarcação, transferência. Eram documentos legais, mas algo em sua aparência, na forma como estavam escondidos, gritava que eram mais do que isso. Eram provas. Provas de quê? Helena sentiu a náusea da antecipação novamente. O mistério estava se aprofundando. Não se tratava apenas de um tesouro escondido, tratava-se de uma história complexa e, ela suspeitava, perigosa. O ouro era apenas a ponta do iceberg, a parte mais chamativa de um segredo muito maior e mais obscuro que estava enterrado ali. Por último, as cartas. Havia talvez umas 10, amarradas juntas. O papel era fino, quase transparente. Ela desfez o nó com cuidado e pegou a primeira. Não era uma carta, mas uma confissão. As palavras saltaram da página, escritas com uma urgência desesperada. Eu não podia mais guardar isso. A culpa me consome. O que fizemos com aquelas pessoas? O ouro que o coronel me forçou a esconder é ouro de sangue. A palavra coronel estava sublinhada 2 vezes. Helena sentiu o sangue gelar em suas veias. Ouro de sangue. Coronel. De repente, a cabana pareceu encolher, as paredes se fechando sobre ela. Aquilo não era uma herança. Era a cena de um crime. E o diário, os documentos e as cartas não eram apenas papéis velhos. Eram a chave para entender o crime, para desvendar a história de Benedito e, talvez, a chave para sua própria salvação ou sua perdição definitiva. A tempestade lá fora havia parado. Um silêncio pesado desceu sobre a mata. Ela juntou tudo de volta na caixa, exceto o diário, o ouro, os documentos, as cartas. Tudo foi colocado de volta, e a tampa foi fechada. Ela precisava esconder aquilo. Imediatamente, arrastou a caixa para o canto mais escuro do casebre e a cobriu com um amontoado de folhas secas e um pedaço de madeira podre. Não era um bom esconderijo, mas era o melhor que podia fazer no momento. A adrenalina começou a baixar, dando lugar a um novo tipo de medo, um medo informado, inteligente. Antes, ela temia a fome, o frio, a solidão. Agora, ela temia pessoas. Temia o tal coronel. Temia a história por trás daquele ouro. Quem era ele? Ele ainda estava vivo? Ele sabia sobre a caixa? Cada estalo de um galho lá fora, cada pio de uma coruja, agora soava diferente. Não era mais o som da natureza. Era o som de uma ameaça. O som de alguém que poderia estar vindo para recuperar o que era seu. Com o diário de couro nas mãos, ela se sentou no chão, as costas apoiadas na parede úmida. Lucas já havia adormecido em um canto, exausto pelos acontecimentos da noite. Ela estava sozinha com seus pensamentos e com o livro. A capa parecia queimar em suas mãos. Ela o abriu novamente. A luz do isqueiro estava acabando, a chama cada vez menor. Ela precisava ler, precisava entender. Com os dedos trêmulos, ela virou as páginas frágeis, o cheiro de papel velho e tinta seca preenchendo o ar. A caligrafia de Benedito era precisa, a de um homem metódico. E conforme ela começou a ler as primeiras frases,
Sentiu o chão desaparecer sob seus pés pela segunda vez naquela noite. A história que emergia daquelas páginas era mais aterrorizante do que qualquer tempestade, mais valiosa e perigosa do que qualquer quantidade de ouro. Era uma história de ganância, violência e injustiça que se recusava a permanecer enterrada. Helena sentiu um peso esmagador sobre seus ombros. O peso do conhecimento. A descoberta daquela noite não era uma solução para seus problemas, mas o início de um problema muito maior. O ouro era uma tentação, uma promessa de fuga da miséria. Mas os papéis eram uma responsabilidade. Ela era agora a guardiã de um segredo, a herdeira não de uma fortuna, mas de uma verdade perigosa. A alegria inicial, o choque da riqueza, evaporou-se completamente, substituído por um terror profundo e calculista. Ela olhou para a escuridão lá fora. A floresta não era mais apenas um lugar isolado e selvagem. Era um lugar com uma história, um lugar que testemunhara um crime terrível. E ela, Helena, uma costureira viúva e desesperada, estava agora no centro exato daquela história, quer quisesse ou não. O mistério havia se revelado, e ele tinha um nome e um cheiro. O nome era Coronel, e o cheiro era de ouro e de sangue. Ela se encolheu, abraçando os próprios joelhos. O frio voltou com força total, mas agora era um frio interno, um gelo que se espalhava por suas veias. O que fazer? Pegar o ouro e fugir? Esquecer os papéis e a história que contavam? Era a escolha mais segura, a mais lógica. Levar o que podia, desaparecer e começar uma nova vida. Ninguém jamais saberia, mas a imagem das palavras na carta de confissão voltou à sua mente. Ouro de sangue. O diário em seu colo parecia pesar 1 tonelada. A história de Benedito, sua culpa, seu desejo de justiça, de alguma forma, agora pertenciam a ela. Ignorar aquilo seria como ser cúmplice do crime, décadas depois. O dilema moral a rasgou por dentro. A sobrevivência de sua família de um lado, a justiça por estranhos e a consciência de um homem morto do outro. A cabana, que antes era uma ruína, agora era o palco de uma decisão impossível. Helena fechou o diário. Não podia ler mais, não naquela noite. Precisava pensar. O cansaço físico e mental era esmagador, uma onda que ameaçava afogá-la. Ela olhou para Lucas, dormindo o sono dos inocentes. Tudo o que fazia, tudo o que decidisse seria por ele. Se pegasse o ouro e fugisse, ele teria um futuro. Se tentasse buscar justiça, poderia colocar os dois em perigo mortal. O tal coronel poderia ainda estar por perto, poderoso e impiedoso. A ameaça não era mais uma suposição, era uma possibilidade concreta. A náusea voltou, um nó apertado em seu estômago. Ela não pediu por isso. Ela só queria um teto, um pouco de pão, a chance de ver seu filho crescer em segurança. Em vez disso, o destino lhe entregara um tesouro amaldiçoado e um fardo moral que ela não sabia se conseguiria carregar. Ela se sentia como um rato em um labirinto com um pedaço de queijo envenenado à sua frente. Enquanto a primeira luz cinzenta do amanhecer começava a se infiltrar pelas frestas, Helena tomou uma decisão temporária. Sobrevivência primeiro. Ela esconderia a caixa melhor, fingiria que nada havia acontecido, e então, com a cabeça mais fria, leria o diário por completo. Ela precisava de todas as informações antes de dar qualquer passo. A ignorância era sua maior inimiga agora. O drama de sua miséria pessoal havia sido ofuscado por um mistério muito maior. A luta não era mais apenas contra a fome e o frio, mas contra um passado sombrio que se recusava a morrer. Ela sentiu uma mudança sutil dentro de si. O desespero total havia sido substituído por um medo afiado, focado. Ela não era mais apenas uma vítima. Era uma jogadora em um jogo perigoso que mal começara a entender. A costureira de Belo Horizonte estava morta. Em seu lugar, na penumbra daquela cabana, nascia outra pessoa. Ela se levantou, os músculos rígidos e doloridos. O ar da manhã estava frio e limpo após a tempestade. O cheiro de terra molhada era forte. Ela olhou pela janela improvisada. A floresta parecia a mesma de antes, verde, densa e indiferente. Mas, para Helena, tudo havia mudado. Cada sombra parecia esconder um observador.
Cada som de galho quebrando podia ser um passo se aproximando. A tranquilidade havia sido roubada para sempre. A cabana não era mais um refúgio em ruínas, mas um cofre, e ela era sua única e aterrorizada guardiã. Ela sabia, com uma certeza que gelava sua alma, que a descoberta daquela caixa de metal não era o fim de seus problemas. Era apenas o começo de uma provação muito, muito pior. A questão não era mais como vamos sobreviver, mas o que esta verdade vai nos custar. E ela tinha um medo terrível da resposta. Assim que o som da respiração lenta e profunda de Lucas preencheu o silêncio da cabana, Helena se permitiu mover. A noite lá fora era uma muralha de escuridão e sons desconhecidos, mas a verdadeira ameaça estava em suas mãos. Com os dedos trêmulos, ela pegou o diário de capa de couro. A superfície, fria e lisa, parecia carregar a eletricidade de um segredo longo e dolorosamente guardado. Acendeu uma das poucas velas que encontrara na caixa e sua chama solitária lançou sombras dançantes que transformavam o casebre em um palco de teatro macabro. O cheiro de cera queimada se misturou ao odor de papel antigo e tinta ressequida quando ela abriu o livro. As primeiras páginas eram anotações de um guarda florestal. O clima, pegadas de onça perto do riacho, a floração dos ipês. Uma vida solitária, mas em paz. O som de cada página virada era um farfalhar alto e profano no silêncio pesado. Ela sentiu o coração apertar. Era uma intrusa, violando a alma de um homem morto. Então, a caligrafia mudou. A data, 1972. A tinta, mais escura, a escrita, mais desesperada. A primeira menção ao nome a fez parar de respirar. Coronel Bastos me procurou hoje. A frase simples era um trovão no silêncio. Benedito descrevia o homem. Poderoso, dono de quase tudo na região, com olhos que não piscam, apenas calculam. O coronel queria um favor que ninguém podia recusar. Helena sentiu um gelo percorrer sua espinha. Ela continuou a ler, a luz da vela tremeluzindo. O diário descrevia a chegada de um jipe militar, à noite, sem luzes. Descrevia homens assustados sendo arrastados para uma construção abandonada nos limites da fazenda do coronel. Homens que tinham o olhar de quem já morreu por dentro. Benedito fora forçado a vigiar, a garantir que ninguém se aproximasse. O som dos gritos, ele escreveu, nunca mais saiu dos meus ouvidos. Helena levou a mão à boca, a bile subindo à sua garganta. Ela conseguia quase ouvir os ecos daqueles gritos na escuridão da floresta ao redor da cabana. A história de sangue começava a se desenrolar, manchando as páginas e o ar que ela respirava, tornando tudo mais denso, mais perigoso. O ouro chegou em caixas do exército. Helena leu a frase em voz baixa, e as palavras soaram como uma blasfêmia. Benedito descrevia como o coronel o obrigou a ajudar a transportar o metal. Eram barras pequenas, pesadas. O peso da ganância e da dor, ele escrevera. O ouro, sussurrava o coronel, era de subversivos, inimigos da pátria. Mas Benedito sabia a verdade. Eram os pertences, as economias de uma vida. As alianças de casamento arrancadas dos dedos dos presos políticos que eram torturados e desapareciam na noite. Helena olhou para a pilha de folhas secas no canto onde a caixa estava escondida. O tesouro. Não era um tesouro. Era um botim de guerra, roubado de fantasmas. Ela sentiu uma onda de repulsa tão forte que quase vomitou. O brilho amarelo que a encantara por um instante agora a queimava como fogo. Cada barra de ouro estava manchada com o sofrimento de uma pessoa, uma família destruída. O diário era a prova de que sua herança não era uma fortuna, mas uma maldição, um cemitério de metal frio. O ar na cabana parecia rarefeito, difícil de respirar. A maldade não parava no ouro. As páginas seguintes detalhavam o segundo crime, entrelaçado ao primeiro. O coronel Bastos usou o caos e o medo da ditadura militar para expandir seu império. Helena leu sobre a grilagem. O diário descrevia como pequenos proprietários, famílias que viviam há gerações em suas terras, eram intimidados. Documentos eram forjados, assinaturas eram falsificadas sob a mira de um revólver. Benedito, por sua familiaridade com a região e suas habilidades de demarcação,
Foi coagido a participar. Eu desenhei os mapas que roubaram o chão de dezenas de famílias. Minhas mãos, que deveriam proteger a mata, traçaram as linhas da injustiça. A culpa de Benedito sangrava em cada palavra. Ele listava nomes de famílias expulsas, pessoas que desapareceram ou foram encontradas mortas em acidentes de caça. Helena sentiu um nó se formar em seu estômago. A terra em que ela pisava, a própria cabana, provavelmente fazia parte desse esquema sangrento. Ela não era uma herdeira, era uma ocupante ilegal na cena de um crime que atravessava décadas. As últimas páginas do diário eram uma confissão e um plano. Atormentado pela culpa, Benedito começou a juntar provas. Ele guardou cópias dos mapas fraudulentos que fora forçado a desenhar. Guardou as cartas do coronel, com ordens veladas e ameaças, e escondeu o ouro, não para si, mas como prova irrefutável do crime original. Este ouro é a âncora que levará o navio dele para o fundo, ele escreveu. Seu plano era entregar tudo às autoridades assim que o regime militar enfraquecesse, quando houvesse uma chance de a justiça ser ouvida. Ele esperou anos, vivendo como um recluso, um guardião aterrorizado de um segredo explosivo. Vivo todos os dias com o fantasma do coronel em meu ombro e o peso deste ouro em minha alma. Helena fechou os olhos. Podia sentir o tormento daquele homem, sua solidão, seu medo. Ele não morrera antes de conseguir expor o crime. Ele passara o fardo adiante. O diário terminava abruptamente. Não havia uma despedida, apenas uma página em branco, uma história interrompida, um plano que agora, por um acaso cruel do destino, caíra em seu colo. Helena fechou o diário com um clique suave da capa de couro. O som ecoou no silêncio mortal da cabana. A chama da vela tremulava, quase se apagando. Ela ficou imóvel por um longo tempo, o livro pesado em seu colo, o cérebro tentando processar a enormidade do que acabara de ler. Ditadura militar, presos políticos, tortura, ouro roubado, grilagem, assassinato. As palavras giravam em sua mente como um vórtice escuro. Sua própria miséria, o despejo, a fome, tudo parecia pequeno, quase insignificante, diante daquele mal histórico e sistêmico. Ela era um grão de areia apanhado em uma tempestade que começara muito antes de ela nascer. Um terror profundo, mais frio e mais paralisante do que qualquer coisa que já sentira, tomou conta dela. Não era mais o medo do desconhecido, era o medo do conhecido, o medo de um homem chamado Coronel Bastos, um monstro que construíra um império sobre cadáveres e que, com certeza, não hesitaria em criar mais um ou dois para proteger seus segredos. Sua respiração ficou curta, seu peito doía como se estivesse sendo esmagado. O ouro escondido no canto não era mais uma promessa de salvação, era uma sentença de morte. Se ela o usasse, estaria se beneficiando do sangue de inocentes. Se tentasse entregá-lo, o coronel a encontraria. A cabana, que fora sua única e frágil esperança, transformara-se em uma armadilha. Ela olhou para Lucas, dormindo serenamente, e um novo tipo de pânico a invadiu. Não se tratava mais apenas dela. Ela arrastara seu filho para o centro de um ninho de víboras. A culpa a atingiu com a força de um soco. Como pôde ser tão ingênua? Achar que a vida lhe daria algo de graça? A herança não era uma casa, era um túmulo, e o testamento era aquele diário amaldiçoado. Ela sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros, um fardo físico que a fazia curvar. Benedito tentara fazer a coisa certa e morrera. O que a fazia pensar que ela, uma costureira fraca e sem recursos, teria um destino diferente? O instinto mais primitivo gritava em sua cabeça: pegue seu filho, esqueça o ouro, esqueça a justiça e corra. Corra para o mais longe que puder, sem olhar para trás. Foi então que ela ouviu. Primeiro, um zumbido baixo e distante, quase imperceptível sob o som dos grilos e do vento nas árvores. Ela congelou, todos os seus sentidos em alerta máximo. O som ficou mais forte. Um ronco grave e constante que não pertencia à floresta. Era o som de um motor de carro. Um arrepio de gelo percorreu sua espinha, eriçando os pelos de seus braços. Ninguém vinha para cá. O motorista do frete deixara isso bem claro.
A estrada mal existia. Quem estaria dirigindo no meio da mata, à noite, em direção à sua cabana? A resposta era óbvia e aterrorizante. Ele sabe. A frase explodiu em sua mente. Ele sabe que estamos aqui. A adrenalina inundou seu sistema. Em um movimento rápido e silencioso, ela apagou a vela com os dedos, queimando a ponta, mas não sentindo a dor. Mergulhou a cabana na escuridão total. Seu coração batia tão forte contra suas costelas que ela temia que o som pudesse ser ouvido do lado de fora. Ela se arrastou até a parede, espiando por uma das frestas na madeira podre, os olhos arregalados de pavor. Duas luzes potentes cortaram a escuridão da noite, varrendo a fachada da cabana e transformando a clareira em um palco iluminado. O veículo era uma caminhonete grande e escura, o motor potente roncando e morrendo com um clique final que soou como uma sentença. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. Helena prendeu a respiração, o gosto metálico do medo em sua boca. A porta do motorista se abriu com um rangido. Uma silhueta alta e magra desceu lentamente. Mesmo na penumbra, ela pôde ver que era um homem velho, apoiado em uma bengala. Mas não havia nada de frágil nele. Ele se movia com uma autoridade que o tempo não havia diminuído. A porta do passageiro também se abriu, e um homem mais jovem e forte desceu, parando respeitosamente a alguns passos do mais velho, as mãos cruzadas atrás das costas. Um capanga. O velho se aproximou da cabana, seus passos lentos e deliberados sobre as folhas molhadas. O som de sua bengala batendo no chão era um ritmo constante, como um relógio contando os segundos para a catástrofe. Ele parou a poucos metros da porta. Sei que tem gente aí dentro. A voz que cortou o silêncio não era alta, mas carregava um poder que fez o ar vibrar. Era uma voz rouca, polida pela idade e pela fumaça de incontáveis charutos, mas com um timbre de aço por baixo. Helena sentiu o corpo inteiro tremer. Era a voz do poder absoluto. A voz de um homem acostumado a dar ordens e a ser obedecido sem questionamentos. Ela permaneceu em silêncio, agachada na escuridão, o coração ameaçando explodir. Talvez se ficasse quieta, eles iriam embora. Uma risada baixa e seca veio de fora. Não se acanhe, senhora. Não vim fazer mal. Sou seu vizinho, Coronel Bastos. O nome do diário, falado em voz alta na frente de sua porta, materializou o monstro. Não era mais uma figura de um passado distante. Ele era real. Ele estava ali. Helena sentiu a náusea retornar com força. O oxigênio parecia ter sido sugado para fora da cabana. A presença dele era uma força física, uma pressão esmagadora que a empurrava contra a parede. Ela sabia que não tinha escolha. Tinha que responder. Tinha que enfrentá-lo. Com as pernas tremendo tanto que mal a sustentavam, Helena se levantou. Ela olhou para Lucas que, milagrosamente, continuava a dormir, exausto. Vai ficar tudo bem. Ela sussurrou para o menino adormecido, a mentira soando oca em seus próprios ouvidos. Ela caminhou até a porta, cada passo um esforço monumental. Sua mão, ao tocar a madeira áspera, estava gelada e suada. Respirou fundo duas vezes, tentando encontrar uma coragem que não possuía. Lentamente, ela puxou a porta, que rangeu em protesto, um gemido longo e agudo. A luz da lua pálida e a aura dos faróis da caminhonete iluminaram o homem à sua frente. Ele era exatamente como Benedito descrevera, décadas atrás. Tinha talvez 80 anos, o rosto uma máscara de rugas profundas, a pele manchada pela idade. Mas seus olhos eram de um azul pálido, gelados e penetrantes. Eram olhos que não revelavam nada e viam tudo, olhos que não piscavam. Eles a avaliaram de cima a baixo, e ela se sentiu nua, exposta, cada um de seus medos, lido e catalogado por aquele olhar predador. Uma mulher e uma criança, sozinhos neste fim de mundo. O Coronel Bastos falou, o tom falsamente paternal, mas os olhos não sorriam. Corajosa a senhora ou desesperada? Ele deu um passo à frente, e Helena instintivamente recuou. O cheiro dele a atingiu. Uma mistura de colônia cara, mofo de casarão antigo e algo mais. Algo como terra e poder. Soube que herdou esta propriedade. Ele disse a última palavra com um desprezo sutil.
Benedito era um homem estranho. Não falava com ninguém. Ele olhou para a cabana em ruínas, um sorriso fino curvando seus lábios. Este lugar não vale nada. Na verdade, é um perigo. Mas, por consideração à memória de um velho vizinho e para ajudar a senhora a sair desta situação, eu lhe faço uma oferta. Compro tudo. O casebre, a terra, lhe dou 5.000 reais. Dinheiro suficiente para voltar para a cidade e recomeçar. A oferta era um insulto, uma bofetada. 5.000 reais por uma terra que escondia uma fortuna em ouro. Era um teste. Ele estava testando para ver se ela sabia de alguma coisa. O coração de Helena batia descontroladamente, mas uma estranha clareza tomou conta de sua mente. O medo ainda estava lá, um animal enjaulado em seu peito. Mas por cima dele, uma camada de gelo se formou. Ela sabia que sua resposta definiria tudo. Se aceitasse, assinaria sua sentença, mostrando que não sabia de nada e se contentava com migalhas. Se recusasse, confirmaria as suspeitas dele. Era uma armadilha perfeita. Ela ergueu o queixo, forçando sua voz a sair firme, escondendo o tremor que ameaçava traí-la. Agradeço a oferta, coronel, mas este lugar é tudo o que meu filho e eu temos agora. Não está à venda. Ela tentou parecer uma viúva orgulhosa, apegada à única herança de seu marido, e não a guardiã aterrorizada de um segredo mortal. O silêncio que se seguiu à sua recusa foi denso, pesado. Ela podia sentir a mudança na atmosfera, a falsa cordialidade se dissipando como névoa, revelando a rocha fria e dura por baixo. O sorriso do coronel desapareceu completamente. Seus olhos se estreitaram, o azul pálido tornando-se lascas de gelo. O coronel Bastos deu um passo para trás, apoiando-se pesadamente na bengala. O cabo de prata da bengala, em formato de cabeça de lobo, brilhou sob a luz. Uma pena, disse ele, a voz agora desprovida de qualquer calor. Uma pena mesmo. A senhora parece não entender a situação. Ele olhou para a floresta escura que o cercava, um gesto lento e deliberado com a cabeça. Esta mata é traiçoeira, cheia de cobras, onças e homens maus. Uma mulher sozinha, com uma criança, é um alvo fácil. Ele a encarou diretamente, e a ameaça não estava mais velada. Estava nua, brutal. Muitas coisas podem acontecer aqui. Um incêndio acidental, uma queda, doenças. Acidentes na mata acontecem com frequência. A frase ecoou as palavras do diário de Benedito sobre os acidentes de caça. Era uma mensagem clara, uma promessa. Ele se virou lentamente e caminhou de volta para a caminhonete sem dizer mais nada. O capanga abriu a porta para ele. Antes de entrar, ele olhou para ela uma última vez por sobre o ombro. Um olhar que dizia, "Você foi avisada." O som do motor da caminhonete quebrando o silêncio novamente foi um alívio e uma tortura. As luzes se acenderam, varreram a cabana uma última vez, e o veículo desapareceu pela mesma trilha por onde veio. O zumbido do motor foi diminuindo até ser completamente engolido pela noite. Helena ficou parada na porta, o corpo inteiro tremendo, o suor frio escorrendo por suas costas. O ar da noite, antes apenas frio, agora estava impregnado de morte. A ameaça não era mais uma possibilidade lida em um diário antigo, era uma promessa feita por um monstro de carne e osso. Ela sabia que ele voltaria, não com uma oferta, mas com violência. O cheiro de perigo era tão forte quanto o de mofo naquele lugar. Ela olhou para dentro, para a escuridão onde seu filho dormia. Tinha o ouro, uma fortuna que poderia lhes dar uma nova vida. E tinha a verdade, uma história de dor que clamava por justiça. Guardar o segredo significava sobreviver. Revelá-lo significava arriscar tudo. O que você faria no lugar dela? Guardaria o segredo para proteger sua família ou arriscaria tudo pela verdade? O terror era uma criatura viva, pulsando na escuridão da cabana. Helena permaneceu imóvel por um tempo que pareceu uma eternidade, o eco da ameaça do coronel Bastos reverberando em seus ossos. Acidentes acontecem. A frase era uma sentença, não um aviso. Ela sentiu o ar ficar espesso, teoretizado, cada molécula carregada com a presença maligna daquele homem.
Seus pulmões doíam, lutando por um oxigênio que parecia ter sido roubado. Olhou para a escuridão onde Lucas dormia e o instinto de proteção, a força mais primitiva e poderosa que conhecia, explodiu dentro dela, queimando o gelo paralisante do medo. Não podia ficar ali. Ficar ali era esperar pela morte. Era entregar seu filho a um monstro. A cabana não era mais um abrigo, era uma ratoeira. Que o queijo era a vida deles. Precisava de ajuda. A lembrança de uma frase do advogado ecoou em sua mente. Uma informação trivial que agora se tornava sua única e desesperada tábua de salvação. O sítio mais próximo fica a quase 2 quilômetros. Um vizinho. Uma chance. A decisão foi tomada em um piscar de olhos, uma faísca de instinto de sobrevivência no meio do pânico. Ela não podia esperar pelo amanhecer. O coronel era um predador, e os predadores caçavam à noite. Com um cuidado infinito, ela se aproximou de Lucas. Seu coração se partiu ao ter que acordá-lo. "Meu filho, acorde", ela sussurrou, a voz um fiapo trêmulo. "Precisamos passear um pouco." Os olhos do menino se abriram, confusos e pesados de sono. "Agora, mãe, está escuro." Helena sentiu as lágrimas queimarem seus próprios olhos, mas as engoliu. "Sim, meu amor, é um jogo. Um jogo de esconde-esconde na floresta." A mentira tinha um gosto amargo, mas era uma armadura necessária para proteger a inocência dele. Pegou o diário e um dos mapas, enfiando-os dentro de sua blusa, o papel velho e frio contra sua pele suada. Era a prova. Era sua única moeda de troca por ajuda. Sem olhar para trás, sem pegar nada além de seu filho e do segredo, ela abriu a porta dos fundos, que rangia menos, e mergulhou na escuridão total da mata. Andar pela floresta à noite era como navegar em um oceano de breu. Cada passo era uma aposta. O chão, coberto por um tapete de folhas úmidas e raízes traiçoeiras, ameaçava derrubá-los a todo momento. Helena segurava a mão de Lucas com uma força desesperada, usando a outra para afastar galhos invisíveis que arranhavam seu rosto e seus braços. Os sons da noite, que antes eram apenas um ruído de fundo, agora eram amplificados, transformados em ameaças. O pio de uma coruja soava como um grito de alerta. O farfalhar de um animal na mata era o som dos capangas do coronel se aproximando. O vento que sibilava entre as árvores era o sussurro de fantasmas. Ela sentia o pânico subir como uma maré, ameaçando afogá-la. Seu coração martelava em seus ouvidos, um tambor frenético que abafava todos os outros sons. A única coisa que a mantinha em movimento era o calor da mão pequena de Lucas na sua, uma âncora de realidade no meio daquele pesadelo. Ela não sabia a direção exata. Apenas seguia o instinto, rezando. O cheiro de fumaça de lenha foi o primeiro sinal, um odor fraco, quase imperceptível, mas que prometia vida humana. Helena aspirou o ar, tentando localizar a origem. Era um farol olfativo, guiando-a pela escuridão. Ela apressou o passo, puxando Lucas, que já começava a choramingar de cansaço. "Estamos quase lá, meu filho. Falta pouco." Ela não sabia se era verdade, mas precisava que fosse. Então, através das árvores, ela viu uma luz, uma única e pequena luz amarelada, tremeluzindo como uma estrela caída. Era a janela de uma casa. Uma onda de alívio tão forte a atingiu que suas pernas fraquejaram. Ela quase caiu de joelhos ali mesmo, chorando. A visão daquela luz era a coisa mais bonita que já vira em toda a sua vida. Era a prova de que não estavam completamente sozinhos naquele universo de escuridão e medo. Com as forças renovadas, ela correu em direção à luz, tropeçando e se levantando, o coração cheio de uma esperança frágil e desesperada. A cada passo, a luz ficava maior, mais real. A casa era pequena, humilde, feita de madeira e barro, mas exalava um cuidado que a cabana de Benedito jamais conhecera. Pequenos vasos de flores alinhavam-se na varanda, e uma horta bem cuidada podia ser adivinhada ao lado. Era um oásis de ordem no meio do caos selvagem. Helena parou em frente à porta, hesitante. Sua aparência era a de uma louca. O cabelo emaranhado, o rosto e os braços arranhados, as roupas sujas de terra. Lucas se agarrava à sua perna, tremendo de frio e medo.
O que ela diria? Como explicaria sua chegada no meio da noite como uma aparição? Mas o medo do que deixara para trás era muito maior do que o medo de ser rejeitada. Ela respirou fundo, o ar frio queimando seus pulmões, e ergueu a mão para bater. Seus nós dos dedos, trêmulos, produziram um som fraco, quase patético, contra a madeira sólida da porta. Um silêncio. Então, o som de passos se arrastando e uma voz envelhecida, cautelosa, vinda de dentro. Quem é? O que quer a uma hora dessas? A voz não era agressiva, apenas cansada. Socorro! Helena conseguiu dizer. A voz rouca e quebrada. Por favor, me ajude. Meu nome é Helena. Eu e meu filho. Estamos na cabana do Benedito. Houve uma longa pausa do outro lado da porta. O nome Benedito pareceu pairar no ar, carregado de peso e história. Helena prendeu a respiração, esperando o som da tranca sendo recusada. Em vez disso, ouviu o ruído metálico de um ferrolho sendo puxado. A porta se abriu lentamente, com um gemido baixo. A luz amarela de uma lamparina a óleo inundou a varanda, revelando a figura de um homem muito velho. Ele era magro, encurvado pela idade, a pele tão enrugada que parecia um mapa, mas seus olhos, por trás de óculos de aros grossos, eram incrivelmente vivos e argutos. Ele a olhou, depois olhou para Lucas, e a cautela em seu rosto deu lugar a uma expressão de profunda preocupação. Meu Deus do céu, menina! Entrem, entrem. Estão gelados. Ele abriu a porta completamente, e o calor da pequena casa os envolveu como um abraço. O cheiro era de café e vida. O homem se apresentou como Anselmo. Ele os levou para a cozinha, um cômodo simples com um fogão a lenha que estalava e aquecia o ambiente. Sem fazer muitas perguntas, ele colocou Lucas sentado em uma cadeira perto do fogo, envolvendo-o em um cobertor grosso de lã, e serviu para Helena uma caneca de café quente e doce. O líquido escaldante descendo por sua garganta foi como um bálsamo, acalmando o tremor de seus nervos. O silêncio na cozinha era quebrado apenas pelo estalar do fogo e pela respiração pesada de Anselmo. Ele se sentou à sua frente, o rosto uma máscara de paciência, esperando que ela falasse. Seus olhos, no entanto, não paravam de analisá-la, com uma inteligência que desmentia sua aparente fragilidade. Helena sentiu que podia confiar nele. Não era uma escolha, era uma certeza instintiva, a mesma que a fizera correr pela mata escura. Ela tomou um gole de café, a caneca de ágata aquecendo suas mãos geladas, e começou a falar, a história jorrando dela como uma represa que se rompe. Ela contou tudo. O desespero em Belo Horizonte, a herança, a decepção com a cabana, a descoberta da caixa no teto falso. Conforme falava, Anselmo ouvia em silêncio, o rosto impassível, apenas assentindo com a cabeça de vez em quando. Mas quando Helena mencionou o ouro, ela viu uma centelha de reconhecimento nos olhos dele, uma tristeza profunda. E quando ela tirou o diário de dentro da blusa e o colocou sobre a mesa de madeira, o velho soltou um suspiro longo e pesado, um som que parecia vir do fundo de sua alma. Ele estendeu a mão trêmula e tocou a capa de couro com uma reverência dolorosa. Eu sabia, ele sussurrou, a voz embargada. Eu sabia que o coitado do Benedito tinha guardado alguma coisa. Ele me disse que tinha um seguro, um testamento de ferro, contra aquele demônio. Ele não precisou perguntar de quem se tratava. Ele já sabia. O diário sobre a mesa era a confirmação de uma suspeita que ele carregara por décadas, um fantasma que assombrava suas noites. O coronel Bastos esteve lá. Hoje à noite, disse Helena, a voz baixa, ele me ameaçou. Disse que acidentes acontecem na mata. Ao ouvir o nome e a ameaça, o rosto de Anselmo se fechou. A gentileza deu lugar a uma dureza de granito. Seus olhos se tornaram frios, e uma raiva antiga, contida por muito tempo, brilhou neles. Aquele canalha! Ele rosnou, a palavra cheia de um veneno acumulado por anos de impotência. Ele nunca muda. O mesmo abutre, circulando a carniça. Ele se levantou, caminhando de um lado para o outro na pequena cozinha, a agitação de um homem velho revivendo uma dor antiga. Ele parou e olhou para Helena, e o que ele disse em seguida congelou o sangue nas veias dela, adicionando a peça final e mais aterrorizante ao quebra-cabeça.
Minha filha, você não entende o perigo que corre. O coronel não vai apenas te expulsar. Ele vai te calar para sempre. Eu tenho certeza. Fui eu quem encontrei o corpo do Benedito. E não foi ataque cardíaco. Aquele desgraçado o matou. A revelação caiu na cozinha silenciosa com o peso de uma bigorna. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. Assassinato. A palavra ecoou em sua mente, transformando o perigo abstrato em uma certeza mortal. Anselmo continuou, a voz baixa e urgente, como se estivesse confessando um pecado. Ele contou que Benedito era seu único amigo, um homem bom, mas atormentado. Nas semanas antes de sua morte, ele parecia cada vez mais assustado, paranoico. Ele disse a Anselmo que a hora estava chegando, que ele finalmente criara coragem para levar as provas para a capital. Ele marcou de se encontrar com Anselmo na manhã seguinte para se despedir, mas ele nunca apareceu. Anselmo, preocupado, foi até a cabana e o encontrou caído no chão, os olhos abertos, uma xícara de café quebrada ao seu lado. O médico da cidade, um homem que devia favores ao coronel, assinou o atestado de óbito sem hesitar. Infarto fulminante. Mas Anselmo notou algo estranho. Um pequeno arranhão no pescoço de Benedito e o cheiro sutil de amêndoas amargas no ar. Cianeto, disse Anselmo, a palavra soando obscena na cozinha aconchegante. Ele me mostrou um livro sobre venenos uma vez. Disse que era para saber como o inimigo pensa. Eu nunca esqueci o cheiro. O coronel o envenenou porque Benedito ia falar. Ele simulou um ataque cardíaco e se livrou do único homem que podia destruí-lo. Helena ouvia, aterrorizada, cada palavra cimentando a certeza de que ela havia entrado em um jogo sem regras, contra um adversário que já havia matado para proteger aquele mesmo segredo. A história de Anselmo não era uma suspeita, era um testemunho. Ele vivera com aquela certeza por anos, impotente, sem provas, apenas com a palavra de um velho contra o homem mais poderoso da região. Mas agora, o diário sobre a mesa mudava tudo. A prova que faltava a Anselmo estava ali, nas mãos de Helena, e com ela, a chance de justiça e o risco de um destino idêntico ao de Benedito. O peso em seu peito tornou-se quase insuportável, uma mistura de terror e uma responsabilidade esmagadora. Você não pode voltar para lá, disse Anselmo, a voz firme, quebrando o silêncio atordoado de Helena. Ele sabe que você recusou a oferta. Ele sabe que você não é uma simples coitada. Ele vai voltar. E não será para conversar. O pânico voltou com força total. Mas para onde eu vou? Não tenho dinheiro. Não tenho para onde ir. Ela exclamou, a voz à beira da histeria. Meu filho! Ela olhou para Lucas, que agora dormia profundamente no cobertor. O rosto sereno, alheio ao redemoinho de perigo que o cercava. A visão dele a ancorou. Ela precisava ser forte. Precisava pensar. Anselmo colocou uma mão em seu ombro. Uma mão ossuda, mas firme. Você vai ficar aqui esta noite. Pela manhã daremos um jeito. Meu filho, ele mora em Brasília. É advogado. Um homem bom, que trabalha com essas histórias do tempo da ditadura. Ele vai saber o que fazer. Mas primeiro, precisamos tirar vocês daqui e pegar o resto das provas. A caixa com o ouro. Ela é a isca e a arma. A menção ao filho advogado foi a primeira luz real no fim do túnel. Um plano. Havia um plano. O plano era simples e desesperado. Helena voltaria para a cabana antes do amanhecer. Agiria normalmente, para não levantar suspeitas caso alguém estivesse vigiando. Manteria a porta dos fundos destrancada. Ao primeiro sinal da volta do coronel, ela deveria criar uma distração. Anselmo apontou para a lamparina sobre a mesa. Fogo. Fogo é a melhor distração na mata. Assusta homens e animais. Ela deveria atear fogo em algo do lado de fora, pegar a caixa com as provas e Lucas e correr pela janela dos fundos, em linha reta, na direção da casa dele. Ele estaria esperando. Não tente enfrentá-los, não tente argumentar. Apenas corra. Sua vida e a vida do menino dependem da sua velocidade. O velho era um estrategista improvável, sua mente afiada forjada por uma vida de observação e cautela. Helena ouvia, memorizando cada palavra, o medo dando lugar a uma determinação gelada.
Ela não era mais uma vítima passiva. Ela era uma combatente. E aquela era sua única batalha. A batalha pela vida de seu filho. A caminhada de volta para a cabana foi ainda mais aterrorizante. Agora, cada sombra não era apenas uma ameaça imaginária. Era a personificação do Coronel Bastos, de seus capangas, do fantasma de Benedito. Helena carregava Lucas, que dormia pesado em seus braços, o peso dele uma âncora reconfortante. Ela se movia em silêncio, os sentidos em alerta máximo, o coração batendo um ritmo surdo e constante. Ao chegar à clareira, a cabana parecia ainda mais sinistra, uma carcaça escura esperando para engoli-la. Ela entrou pela porta dos fundos, o rangido suave soando como um trovão. Colocou Lucas em seu canto, cobrindo-o, e sentou-se na escuridão, a lamparina e o isqueiro ao seu lado. A espera começou. Era a pior parte. O tempo se arrastava, cada minuto uma hora, cada hora uma eternidade. O silêncio era seu inimigo, permitindo que sua mente criasse os piores cenários. Ela ouvia o som da própria respiração, o pulsar do sangue em seus ouvidos. Estava pronta. Estava aterrorizada, mas estava pronta. As horas se passaram em um silêncio torturante. Helena cochilou e acordou em sobressaltos, o coração disparado. O primeiro raio de sol, fraco e cinzento, começou a pintar o céu, e uma parte dela começou a relaxar. Talvez ela estivesse errada. Talvez ele esperasse mais um dia. Foi então que ela ouviu. O mesmo ronco de motor, mas desta vez parecia mais agressivo, mais rápido. Seu corpo inteiro se enrijeceu. Eles voltaram. Ela olhou pela fresta. A mesma caminhonete escura parou na clareira. Mas desta vez não foi o coronel quem desceu. Foram dois homens, grandes, fortes, com rostos que não prometiam nada de bom. O capanga da noite anterior e outro, ainda maior. Eles não hesitaram. Caminharam direto para a porta da frente, os passos pesados e determinados. Não houve batida, não houve chamado. Apenas o som de uma botina pesada se chocando contra a madeira. A porta, já frágil, explodiu para dentro com um estalo violento, arrancada de suas dobradiças enferrujadas. A invasão havia começado. "Procurem! Ele disse que estaria aqui." A voz era um grunhido áspero, ecoando pelo pequeno casebre. Helena, que se escondera atrás de um amontoado de entulho no canto mais escuro, sentiu o ar escapar de seus pulmões. Lucas acordou com o barulho e soltou um gemido assustado. Ela rapidamente tapou sua boca com a mão, os olhos implorando por silêncio. O som das botas pesadas no chão de terra, o ruído de coisas sendo viradas e chutadas, era uma sinfonia de violência. "Não tem nada nessa porcaria", gritou um deles. "Olha direito, seu imbecil! A mulher e o moleque não podem ter ido longe. O coronel quer a caixa. A caixa!" A confirmação explícita de seu objetivo fez o sangue de Helena gelar. Eles sabiam do ouro, sabiam das provas. Não havia mais dúvidas, não havia mais esperança de negociação. Era tudo ou nada. Agora, o cheiro do suor e da raiva dos homens preenchia o ar, misturado ao cheiro de mofo. Ela precisava agir. Sua janela de oportunidade seria mínima, talvez inexistente. Ela olhou para a lamparina em sua mão. O plano de Anselmo. Fogo. Era sua única carta. Os homens estavam concentrados em revirar o interior da cabana, suas costas viradas para a lateral onde ela estava escondida. Com um movimento que exigiu toda a sua coragem, ela se arrastou silenciosamente em direção à parede dos fundos, onde havia uma grande abertura que servia de janela. Do lado de fora, um amontoado de folhas e galhos secos, acumulados pelo vento contra a parede da cabana. Era perfeito. Sua mão tremia tanto que ela mal conseguia segurar o isqueiro. Um clique, nada. Outro clique. A faísca saltou, mas não pegou. O pânico a sufocava. "Achei alguma coisa aqui", gritou um dos homens lá dentro. O tempo estava acabando. Com um último esforço desesperado, ela clicou o isqueiro de novo. A chama saltou, pequena e vacilante. Ela tirou a cúpula de vidro da lamparina e encostou a chama no pavio encharcado de querosene. A chama da lamparina cresceu, estável e forte. O momento era agora. Ela não pensou, apenas agiu.
Através da abertura na parede, ela jogou a lamparina acesa sobre o monte de folhas secas. Houve um whoosh imediato. As folhas, ressecadas por dias de sol após a tempestade, pegaram fogo instantaneamente. As chamas subiram rápido, lambendo a parede de madeira podre da cabana com uma fome crepitante. Que porra é essa? Fogo! Um dos capangas gritou lá de dentro, o pânico em sua voz. O cheiro de fumaça acre invadiu o casebre. A distração funcionou. Ela ouviu os homens correndo para fora, gritando e xingando, momentaneamente confusos pela súbita emergência. Era a sua chance. Agora... Lucas, corre! Ela sussurrou, puxando o menino. Correu para o canto onde a caixa estava escondida, o coração martelando contra as costelas. O calor do fogo já podia ser sentido através da parede, e o som do crepitar da madeira era ensurdecedor. Ela não tinha segundos a perder. Aquela era a única janela de oportunidade que teria. Com a força da adrenalina, ela arrancou as folhas e a madeira podre de cima da caixa de metal. Era pesada, desajeitada. Ela se agarrou pelas alças, os músculos de seus braços gritando em protesto. Vem, filho! Ela gritou para Lucas, que a olhava paralisado de medo. Ela o agarrou pela mão livre. Arrastando a caixa e puxando o filho, ela correu para a janela dos fundos, a mesma por onde jogara a lamparina. O fogo já se alastrava pela lateral da cabana, uma parede laranja e crepitante de calor e fumaça. O céu da manhã estava sendo obscurecido por uma coluna de fumaça negra. Pule! Ela ordenou a Lucas, empurrando-o gentilmente pela abertura. O menino caiu do outro lado e um baque surdo na grama. Em seguida, ela jogou a caixa de metal, que aterrissou com um estrondo. Finalmente, com o coração na boca, ela se espremeu pela janela, rasgando a roupa e arranhando a pele, mas sem sentir dor. Estavam fora, mas não estavam a salvo. Olha elas ali! O grito veio da frente da cabana. Eles a viram. A distração durou pouco. Helena não olhou para trás. Agarrou a alça da caixa com uma mão e a mão de Lucas com a outra e começou a correr. Correr como nunca correra na vida. Seus pés descalços mal sentiam as pedras e os galhos. Seus pulmões queimavam, implorando por ar, mas ela continuava. A floresta, que antes fora sua prisão, agora era sua única aliada, um labirinto de árvores que poderia lhes dar cobertura. O som dos gritos e dos passos pesados dos capangas vinha de trás, perto demais. Eles eram mais rápidos, mais fortes. Ela podia ouvi-los ganhando terreno, o som de galhos se quebrando sob suas botas. O pânico era uma onda gelada em suas costas. A caixa pesava 1 tonelada, atrasando-a, mas ela não podia largá-la. Era a vida deles, a justiça de Benedito, tudo contido naquele retângulo de metal frio. A cada passo, ela repetia o mantra de Anselmo em sua mente. Corra em linha reta, não pare, corra. A mata era densa, um emaranhado de verde e sombras. Lucas tropeçou e caiu, soltando um gemido de dor. Por um segundo, o mundo de Helena parou. Os sons da perseguição pareciam mais próximos. Levanta, meu filho, pelo amor de Deus, levanta! Ela gritou, a voz rasgada pelo desespero. Puxou-o para cima com uma força que não sabia que tinha. O joelho dele estava sangrando, mas não havia tempo para a dor. Não havia tempo para nada, além de correr. O cheiro de fumaça da cabana em chamas ainda estava no ar, um lembrete de sua aposta desesperada. Ela sentia o gosto de sangue na boca, seus pulmões em fogo. A caixa de metal batia contra sua perna a cada passo, um pêndulo de morte e esperança. Olhou para trás por uma fração de segundo e viu um vulto entre as árvores. Um dos homens. Ele estava perto, perto demais. Um grito de puro terror escapou de sua garganta. Ela se virou para a frente e correu com a energia final do pânico, o amor por seu filho, a única coisa que a impulsionava. A corrida era um borrão de dor, medo e folhas verdes. Helena não sentia mais as pernas, apenas um movimento automático, uma necessidade desesperada de colocar um pé na frente do outro. O som dos perseguidores parecia ter diminuído um pouco. Talvez a mata densa os estivesse atrasando também, ou talvez fosse apenas o som de seu próprio coração, tão alto que abafava o resto do mundo.
Ela podia sentir a exaustão tomando conta, seus músculos começando a ceder. A caixa parecia ficar mais pesada a cada metro. A ideia de largá-la, de simplesmente abandonar aquele peso e correr mais rápido, passou por sua mente. Mas a imagem do rosto de Anselmo, a história de Benedito, a injustiça de tudo aquilo, a mantiveram firme. Aquela caixa era sua única arma. Sem ela, eram apenas uma mulher e uma criança fugindo na mata, uma história que terminaria em tragédia e esquecimento. Ela precisava chegar à casa de Anselmo. Era sua única esperança. O terreno começou a ficar mais familiar. Ela reconheceu uma grande figueira que vira na noite anterior. Estava perto. A percepção lhe deu uma nova onda de adrenalina. "Estamos quase lá, Lucas! Aguenta firme!" Ela ofegou, mais para si mesma do que para o menino. Puxou-o com mais força, ignorando seus próprios pulmões em chamas e a dor aguda em seu lado. O som de um galho se partindo bem atrás dela a fez saltar. Ela não ousou olhar para trás de novo. Apenas se concentrou no caminho à frente, nos troncos das árvores que passavam como borrões, no som de sua própria respiração irregular. O medo era um companheiro constante, um animal rosnando em seu ouvido, mas a determinação era uma armadura fina e resistente que a envolvia. Ela era uma mãe protegendo sua cria. Não havia força na natureza mais poderosa do que aquela, e ela usaria cada gota dessa força para sobreviver. A clareira de Anselmo tinha que estar logo à frente. Tinha que estar. Ela podia ver. Através de um vão entre as árvores, um pedaço de céu mais claro, a borda da floresta e, mais adiante, o telhado da pequena casa de Anselmo. A visão foi como um soco de alívio. Ela tropeçou para fora da linha das árvores e para dentro da clareira, caindo de joelhos na grama, ofegante, exausta, mas triunfante. Lucas caiu ao seu lado, chorando silenciosamente de dor e exaustão. Helena largou a caixa de metal. O som de sua queda no chão macio foi a música mais doce que já ouvira. Ela olhou para trás, para a escuridão da floresta de onde viera. Não havia sinal dos capangas, por enquanto. A porta da casa de Anselmo se abriu e o velho saiu, uma espingarda de caça antiga em suas mãos, o rosto tenso de preocupação. Ao vê-los, a tensão em seu rosto se desfez em puro alívio. "Vocês conseguiram", ele sussurrou, a voz trêmula. "Graças a Deus, vocês conseguiram." Helena, de joelhos na grama, começou a tremer incontrolavelmente, a reação tardia ao terror e ao esforço. Anselmo ajudou-os a entrar, a urgência em seus movimentos. Ele trancou a porta com o ferrolho pesado e colocou uma viga de madeira para reforçá-la. "Eles não vão demorar a achar este lugar. Não temos muito tempo", disse ele, a voz grave. Helena mal conseguia ficar de pé. Suas pernas eram como gelatina. Lucas chorava baixinho, agarrado a ela. Anselmo pegou um pano limpo e água e começou a limpar o joelho sangrando do menino. Seus movimentos surpreendentemente gentis para um homem tão velho. "Você foi corajosa, minha filha, mais corajosa do que Benedito jamais conseguiu ser." As palavras dele, em vez de confortá-la, apenas a fizeram sentir o peso esmagador do que havia acabado de fazer. Ela olhou para a caixa de metal, agora no meio da cozinha de Anselmo. O segredo estava a salvo, mas eles, não. Eles estavam encurralados. A pequena casa, que antes parecera um santuário, agora era apenas uma fortaleza sitiada, e o inimigo estava se aproximando. A batalha estava longe de terminar. O som de um motor se aproximando, mais uma vez. Mas este era diferente, mais distante, vindo da estrada principal, não da trilha da mata. Anselmo foi até a janela, espiando cuidadosamente por uma fresta na cortina. "É ele", disse ele, a voz baixa e tensa. "O coronel. Ele veio pessoalmente." Helena sentiu o estômago revirar. Bastos não mandaria seus capangas invadirem a casa de um velho vizinho. Ele viria com outra tática, a intimidação, o poder. Ela se encolheu, puxando Lucas para mais perto. A sensação de estar encurralada era sufocante. A casa parecia encolher ao redor deles, passos na varanda, lentos, o som da bengala de prata batendo na madeira, e então uma batida na porta,
Não uma batida violenta, mas uma batida firme, autoritária. 3 batidas, pausa. 3 batidas. O som da pura arrogância. O som de um homem que se achava o dono do mundo e de todos que nele viviam. O silêncio dentro da casa era total, quebrado apenas pela respiração assustada de Helena. Anselmo, meu velho amigo, sei que está aí. A voz do coronel era suave, quase amigável, mas carregada de uma ameaça gelada que atravessava a madeira da porta. Sei que a mulher e o menino estão com você. Não torne as coisas mais difíceis do que precisam ser. Entregue-me o que é meu, e eu esqueço essa confusão toda. A oferta era uma mentira descarada, e todos ali sabiam disso. Anselmo permaneceu imóvel perto da janela, a espingarda firmemente em suas mãos. Seus olhos encontraram os de Helena. Em seu olhar, ela não viu medo, mas uma resolução dura como pedra, forjada por décadas de ressentimento silencioso. Ele não iria ceder. Ele não iria entregar as provas que seu amigo morrera para proteger. Ele balançou a cabeça negativamente para Helena, um movimento quase imperceptível. A resposta deles seria o silêncio. Um silêncio desafiador que dizia ao coronel que seu poder, pela primeira vez, encontrara um obstáculo. A tensão era um fio de aço esticado ao máximo, prestes a arrebentar. A paciência do coronel se esgotou rapidamente. A falsa cordialidade desapareceu, substituída por um rosnado de pura fúria. Seu velho teimoso, você não sabe com quem está se metendo. Vou queimar esta casa com vocês dentro. A ameaça explodiu do lado de fora, e Helena se encolheu, cobrindo os ouvidos de Lucas. Então, ouviram o som do coronel se afastando, seus passos furiosos na varanda, o som do motor da caminhonete sendo ligado, o barulho do veículo se afastando rapidamente. Por um momento, um silêncio confuso se instalou. Ele estava desistindo. Anselmo continuou na janela, o rosto uma máscara de concentração. Não, ele sussurrou. Ele não desistiu. Ele foi buscar reforços. Ele vai voltar com mais homens. Ele vai cumprir a promessa. A pequena vitória de tê-lo feito recuar se transformou em pó. Eles não haviam ganhado a batalha. Apenas haviam escalado a guerra. Agora, a ameaça não era mais apenas de 2 capangas. Era de um exército particular, liderado por um homem que não tinha nada a perder e tudo a proteger. Temos que ligar para o meu filho. Agora. Anselmo se moveu com uma rapidez que desmentia sua idade. Ele foi até um canto da sala, onde um velho telefone preto de disco repousava sobre uma mesinha. Um telefone fixo. Uma relíquia de outro tempo que, naquele momento, era a tecnologia mais avançada do mundo. O único elo deles com a salvação. Seus dedos nodosos e trêmulos discaram o número lentamente. Cada clique do disco, um som de esperança desesperada. Helena observava, o coração na boca. A linha chamou 1, 2, 3 vezes. Cada toque era uma agonia. E se ele não atendesse? E se fosse tarde demais? A imagem da cabana em chamas, a fumaça negra subindo para o céu, era um presságio do que poderia acontecer com aquela casa. A floresta lá fora, antes um refúgio, agora era a base inimiga, e a noite estava chegando novamente. A pequena casa de Anselmo era a última trincheira, e o telefone era sua única arma de longo alcance. A vida deles dependia da voz que atenderia do outro lado da linha. Alô? Pai? A voz que saiu do receptor era clara, forte. O alívio no rosto de Anselmo foi tão profundo que ele quase caiu. Meu filho, graças a Deus. Me escute, não temos tempo. Com uma urgência febril, o velho começou a contar a história, as palavras se atropelando. Falou de Helena, de Lucas, da cabana de Benedito, da caixa, do diário. Falou do assassinato que ele sempre suspeitara e das provas que agora estavam em sua cozinha. Falou do coronel Bastos, da perseguição, da ameaça de queimar a casa. Do outro lado da linha, o silêncio. Um silêncio de choque, de processamento. Helena prendia a respiração, cada segundo uma tortura. E então, a voz do filho de Anselmo voltou, diferente. Não mais a voz de um filho preocupado, mas a voz de um advogado, um estrategista, uma voz de autoridade. Pai, escute com atenção. Não saiam daí.
Tranquem tudo. Afastem-se das janelas. Estou acionando meus contatos. Pela natureza do crime. Isso é jurisdição federal. A ajuda está a caminho. O som do telefone sendo colocado de volta no gancho foi um clique seco e definitivo. Um ponto final na frase da espera. Mas a espera, na verdade, estava apenas começando. As palavras do filho de Anselmo. A ajuda está a caminho. Eram uma boia em um oceano de pavor, mas o oceano ainda era vasto e escuro. Helena se encolheu no chão de madeira, abraçando Lucas, que finalmente adormecera de novo, exausto. O silêncio que desceu sobre a casa era diferente do silêncio da mata. Era um silêncio tenso, carregado de expectativa, um ar denso que vibrava, cada estalo da madeira da casa se assentando, cada pio distante de uma ave noturna, era um gatilho para o pânico. Helena sentia o coração bater em um ritmo duplo, um tambor de esperança e pavor. Ela fechou os olhos e o cheiro de café velho e poeira da casa de Anselmo se misturou em sua mente com o cheiro de fumaça e medo da sua própria cabana. O tempo se esticava, torturante. Minutos se transformavam em horas. E a cada segundo, a imagem do rosto do coronel Bastos, seus olhos de gelo prometendo fogo e morte, voltava para assombrá-la. A ajuda estava a caminho, mas a noite também estava. O som, quando veio, não foi o ronco agressivo da caminhonete do coronel. Foi algo mais sutil, mais sinistro em sua eficiência. Um ruído baixo de múltiplos motores e pneus sobre a terra, movendo-se em uma sincronia silenciosa e profissional. Anselmo, que não se movera da janela, fez um sinal com a mão. Seu rosto, antes uma máscara de tensão, agora mostrava uma centelha de triunfo sombrio. As luzes não eram faróis brancos e cegantes, mas flashes rápidos e azuis, cortando a escuridão da mata sem alarde. Eram fantasmas. Helena se arrastou até a janela ao lado dele, o coração na garganta. Vultos escuros, vestidos de preto, desciam dos veículos, movendo-se com a rapidez e a precisão de uma matilha de lobos. Não havia gritos, apenas sinais de mão e o som abafado de botas no chão. Eles cercaram a pequena casa de Anselmo, não como uma ameaça, mas como um escudo. O alívio foi uma onda física que quase a derrubou, uma sensação tão intensa que se assemelhava à dor. As lágrimas que ela segurara por tanto tempo finalmente vieram, silenciosas e quentes, escorrendo por seu rosto sujo de fuligem e terra. A cavalaria havia chegado. Um dos homens, o que parecia ser o líder, aproximou-se da porta e bateu 3 vezes, um toque firme, mas respeitoso. Polícia Federal. Senhor Anselmo, estamos aqui para ajudar. A voz era calma, controlada. O antídoto perfeito para o veneno da voz do coronel. Anselmo, com as mãos ainda trêmulas, mas o corpo ereto, removeu a viga e abriu a porta. O homem que entrou era alto, o rosto sério, os olhos perspicazes que pareciam ver tudo de uma vez. O velho com a espingarda, a mulher encolhida no chão, a criança adormecida e a caixa de metal que repousava no centro da cozinha como um altar profano. Helena se levantou, as pernas bambas, e se aproximou. Sem dizer uma palavra, ela abriu a caixa. Mostrou o ouro, mas seus olhos o ignoraram. Ela pegou o diário de couro e os documentos amarelados e os entregou ao agente. O peso, literal e metafórico, que ela carregara por aquelas horas aterrorizantes, foi transferido para as mãos dele. O agente folheou o diário por um instante. Seu rosto se endurecendo a cada página, ele ergueu os olhos para ela. A senhora fez a coisa certa, disse ele. E naquelas palavras, Helena sentiu a primeira fagulha de redenção. A operação começou ao amanhecer, com a precisão de um mecanismo de relógio. Enquanto um grupo de agentes federais permanecia na casa de Anselmo, garantindo a segurança deles, o resto da força se moveu. Helena ouvia pelo rádio de um dos policiais, uma transmissão cheia de estática e códigos. Equipe Alfa em posição, equipe Bravo na retaguarda, aguardando o sinal. A fazenda do coronel Bastos, o império construído sobre sangue e medo, estava cercada. Helena imaginou a cena. O casarão imponente, os jardins bem cuidados, a fortaleza de um homem que se achava acima da lei. E agora, essa fortaleza estava prestes a ruir.
O som de um helicóptero cortou o ar da manhã. Um zumbido distante que crescia em volume. A trilha sonora da justiça que se aproximava. Era o som do mundo mudando, da balança finalmente se inclinando para o lado certo. Para Helena, cada código sussurrado no rádio, cada confirmação de alvo à vista, era um prego sendo martelado no caixão do monstro que quase destruíra sua vida e a de tantos outros antes dela. O cerco estava fechado. Não havia para onde fugir. A prisão foi menos dramática do que Helena imaginara, e por isso mesmo, mais poderosa. Não houve troca de tiros, não houve um confronto violento. Houve apenas a inevitabilidade da lei. Os agentes invadiram a casa grande ao mesmo tempo que um mandado era apresentado no portão principal. O coronel Bastos foi encontrado em sua biblioteca, vestindo um robe de seda, prestes a tomar seu café da manhã. Sua expressão, segundo o relato do agente no rádio, passou da arrogância incrédula para o pânico senil em uma fração de segundo. Ele tentou argumentar, citar nomes de políticos, de juízes. Mas as palavras que antes moviam o mundo agora eram apenas o balbuciar de um velho assustado. O som das algemas, se fechando nos pulsos finos e manchados pela idade, foi transmitido pelo rádio. Um clique metálico. O mesmo som que a fechadura do seu apartamento fizera ao se fechar pela última vez. Mas agora significava liberdade. Uma lágrima de pura catarse escorreu pelo rosto de Helena. O monstro havia sido enjaulado. A ameaça, que a perseguira como uma sombra, finalmente se dissipara com a luz da manhã. Acabou. Realmente acabou. Nos meses que se seguiram, a história explodiu. O caso do Coronel do Ouro Sangrento, como a imprensa o apelidou, ganhou repercussão nacional. O Diário de Benedito foi publicado em trechos, sua caligrafia trêmula revelando os horrores de uma época que muitos queriam esquecer. As provas documentais, os mapas da grilagem, as cartas eram irrefutáveis. O caso se tornou um símbolo da Comissão da Verdade, reabrindo feridas e trazendo à luz crimes que o tempo e o poder tentaram enterrar. Helena, a costureira viúva da periferia, tornou-se uma figura central, embora relutante. Sua foto apareceu nos jornais, seu depoimento, corajoso e contundente, foi a peça-chave que conectou o passado ao presente. Ela não era mais uma mulher invisível, uma estatística da miséria. Ela era a herdeira que desenterrou a verdade, a mulher que enfrentou o monstro e venceu. A vergonha que sentira por sua pobreza foi substituída por um orgulho silencioso e profundo. Ela não apenas sobrevivera, ela havia se tornado um instrumento de justiça, dando voz aos fantasmas que clamavam no Diário de Benedito. O julgamento foi longo, mas a conclusão foi decisiva. O coronel Bastos, frágil e derrotado, foi condenado por múltiplos crimes, incluindo homicídio, ocultação de bens e formação de quadrilha. Ele morreria na prisão. O ouro, comprovadamente ligado aos crimes da ditadura, foi confiscado pelo Estado. Mas em uma decisão histórica, o juiz determinou que, como herdeira legítima da propriedade onde as provas foram encontradas e como recompensa por sua coragem e papel fundamental na resolução do caso, uma parte substancial da fortuna recuperada seria destinada a Helena. A notícia chegou através de uma ligação do filho de Anselmo. Não era sobre dinheiro, ele disse, era sobre reparação. Reparação pela vida de Benedito, pelas terras roubadas e pela provação que ela e seu filho enfrentaram. Helena desligou o telefone, o corpo tremendo. Não era mais uma questão de R$ 350 ou de um teto caindo aos pedaços. Era a chance de uma vida nova, uma vida que ela nunca ousara sonhar, construída sobre as cinzas de um passado sombrio, mas agora, finalmente, cheia de luz e possibilidades infinitas. 1 ano depois, o som que preenche a casa não é o de gotas ou de ratos, mas o riso de Lucas correndo pelo pequeno jardim nos fundos. O cheiro no ar não é de mofo e desespero, mas de bolo de fubá assando no forno e de terra molhada de uma horta bem cuidada. Helena mora em uma casa segura, em uma cidade tranquila, com janelas que se abrem para o sol. Ela olha para seu filho, agora mais forte, mais saudável.
os olhos brilhando novamente com a inocência da infância, e sente o coração se expandir em seu peito. A fome era uma memória distante, uma cicatriz que a lembrava de onde viera. Sobre a mesa da cozinha, não há moedas contadas, mas livros escolares, desenhos coloridos e uma travessa de pães quentinhos. Ela comprou a melhor educação para Lucas, garantindo que o futuro dele seria diferente do seu passado. A transformação era tão completa, tão avassaladora, que às vezes ela precisava parar e tocar nas paredes sólidas de sua casa para acreditar que era real. Aquele sentimento de segurança, de paz, era a maior riqueza que o dinheiro jamais poderia comprar. Ela estava em casa, de verdade. Num canto da sala, repousa uma máquina de costura nova, moderna. Helena às vezes se senta diante dela, não por necessidade, mas por prazer. O zumbido suave do motor é uma música para seus ouvidos, o som de sua própria identidade resgatada. Ela costura para os amigos, para a vizinhança e para si mesma. Com parte do dinheiro, ela financiou o que mais importava: um pequeno memorial na praça da cidade de Serra Fria, com uma placa de bronze listando os nomes das famílias que Benedito anotara em seu diário. As vítimas esquecidas da ganância do coronel. Ela e Anselmo, agora um amigo querido, frequentam o local. É um lugar de memória, mas também de vitória. Helena não esqueceu o passado. Ela o honrou. Ela se tornou a guardiã não do ouro, mas da história, garantindo que ninguém mais fosse esquecido. Ela sentia a presença de Benedito ali, não como um fantasma atormentado, mas como um espírito em paz, sua busca por justiça finalmente completa, realizada pelas mãos improváveis de uma costureira de Belo Horizonte que se recusou a desistir. A noite cai suavemente pela janela da cozinha. Helena serve o jantar. Uma mesa farta, com frango assado, arroz, feijão e salada fresca de sua horta. Lucas fala sem parar sobre a escola, sobre seus novos amigos. Helena o escuta, um sorriso sereno no rosto, o coração transbordando de um amor e uma gratidão que doem de tão intensos. Ela se lembra daquela noite no apartamento vazio, contando moedas, o estômago doendo de fome, o futuro uma parede de escuridão, e olha para o presente, a luz quente, a comida abundante, o som da vida pulsando ao seu redor. A jornada fora um inferno, mas a levara para casa. A redenção não estava na riqueza, mas na dignidade recuperada, na justiça alcançada e na paz de poder colocar seu filho para dormir em uma cama quente e segura, sabendo que o amanhã seria um dia bom. Histórias como a de Helena nos mostram que, mesmo na escuridão mais profunda, a coragem de uma única pessoa pode acender uma luz e mudar o mundo. Se você acredita no poder da resiliência e na luta por justiça, inscreva-se em nosso canal para mais narrativas que provam que a esperança nunca morre.